preparado, tá tudo pronto aqui no novo canal do Paulinho Boa Pessoa. E é fundamental, antes de começar a história, é muito importante que você, por favor, se inscreva. Se inscreva agora, senão você vai esquecer. Por favor, tenha esse compromisso comigo. Porque quanto mais inscrição, tanto mais forte o canal novo se tornará e ele passará a ser recomendado pelo YouTube. E te peço mais uma coisa, eu sei que você é uma pessoa especial, que você peça para aquela tua vizinha da esquerda, da direita, da frente, de trás, para aquele teu parente, para aquele teu amigo, para que essa pessoa também se inscreva. E é importante que ela se inscreva para dar pujança para o nosso canal. E não apenas isso. Quero que você dê o seu like, o seu joinha. Você já sabe como são as nossas histórias. Se puder, já o faça. Já faz agora, assim você não esquece. Será muito importante para mim e muito importante aqui para o canal. Posso contar com você? Inscrição é fundamental no canal novo, mas se comprometa comigo, se inscreva agora e não apenas você, mas peça para uma pessoa amada e querida da família, um conhecido, uma conhecida, que ela também se inscreva. Tudo pronto? Tudo preparado? A história é bonita e longa, então prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história no canal novo do Paulinho acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Heitor e eu nasci para Emerson e Roberta, um casal muito unido, pais amorosos. Meu pai Emerson e a minha mãe Roberta. Mas, como a vida não é um mar de rosas, o dia em que tudo desmoronou na minha vida chegou. E chegou cedo, sabe, Paulinho? Eu tinha apenas 11 anos de idade. E você sabe, né? A gente criança, menino, eu achava que já soubesse tudo da vida, mas naquele dia, no entanto, tudo que eu conhecia se desfez como um castelo de cartas. Eu me lembro que era um dia ensolarado, o sol brilhava assim radiante num céu azul, e após eu ter saído da escola, isso por volta de meio-dia, o horário da saída era exatamente meio-dia, e havia-se uma praça bem em frente à escola. Aquela praça estava cheia de criança, porque o pessoal tinha saído da escola àquela hora. Crianças que riam, outras que brincavam, outras que esperavam o pai e aguardavam a mãe, enfim, mas eu não conseguia me divertir. Eu esperava o meu pai, que naquele dia iria me buscar. O relógio em meu pulso parecia estar me zombando. Seus ponteiros se moviam lentamente, como se quisessem me torturar. Ele sempre se atrasa. Eu murmurei para mim mesmo, soltando um suspiro profundo, enquanto eu olhava para o horizonte. Meu cabelo negro e liso balançava levemente com a brisa do dia. Lembrei do corte redondo com forma de tigela que minha mãe insistia em dizer que era moderno. Ela queria que eu cortasse o cabelo daquele jeito, o cabelo tigelinha. Embora eu não tivesse certeza se ainda era assim tão moderno aos olhos de um pré-adolescente. Mas naquele momento, nada parecia moderno ou divertido. Eu só queria ir para casa. Então, de repente, um carro vermelho chegava em frente à praça. Meu coração disparou ao reconhecer o veículo familiar. Sim, era o carro do meu pai. Eu olhei animado, esperando vê-lo sorrindo pelo vidro, mas algo estava errado. Não tá certo não, tá errado. Quando eu olhei animado, eu olhei
com aquela esperança de tudo ok, eu olhei mais de perto e eu percebi que meu pai não estava sozinho. Não, havia com ele uma mulher ao lado dele. E ao passarem por mim, eu vi um bebê. Isso mesmo, um bebezinho chorando no banco de trás do carro. Meu pai passou ao meu lado e nem sequer notou a minha presença. Ao ver a cena, o mundo ao meu redor paralisou. Oh meu Deus, o que está acontecendo? Eu pensei confuso e com a mente girando como uma montanha-russa. Meu pai, ele nunca havia mencionado uma mulher ou um bebê, e um frio na barriga começou a se espalhar por mim enquanto o carro passava e desaparecia na esquina. Enquanto eu tentava processar o que eu tinha acabado de assistir, a minha professora, a Vera, caminhava na minha direção com uma expressão preocupada no rosto. Heitor! Gritou ela assim, o meu nome à distância. Heitor! Mais uma vez gritou ela, Heitor! Inclinando-se ligeiramente para me olhar nos olhos, agora que ela estava próxima. Por que você está aqui? Ninguém veio te buscar, Heitor? Eu respondi para ela assim, meio que aos tropeços, sabe? Eu acho que esqueceram de mim. Eu respondi, tentando esconder a inquietação na minha voz, enquanto eu olhava para baixo, brincando nervosamente com as pontas da minha camiseta. Ela franziu a testa e me observou por um momento antes de continuar. Heitor, então não se preocupe, nós vamos resolver isso juntos. Que tal eu te dou uma carona? Eu te levo até a sua casa. Pode ser? Pode ser, professora. Eu aceitei sem pensar duas vezes. Qualquer coisa era melhor do que ficar ali pensando naquilo tudo que eu tinha acabado de assistir. Enquanto eu entrei assim no carro da professora, até a caminhada até o carro, eu senti uma mistura de emoções, confusão, tristeza e até mesmo raiva. Vinham lá de dentro de mim como uma tempestade prestes a estourar. No caminho até minha casa, eu olhava pela janela do carro da professora e via as árvores passando rapidamente. O vento fresco entrava pela janela aberta e parecia tentar acalmar um pouco o meu coração acelerado. O caminho até a minha casa foi silencioso e tenso, como se o ar ao meu redor estivesse carregado de eletricidade e as perguntas flutuavam na minha mente. O que meu pai estava fazendo? O que ele estava com aquela mulher? Era uma mulher e um bebê, um bebezinho. Quem era a mulher e o bebê? As minhas mãos estavam suadas e eu sentia um nó apertado assim no estômago e um misto de ansiedade e confusão. Quando finalmente cheguei em casa, encontrei a minha mãe na cozinha, como sempre, com uma expressão cansada, coitada, preocupada. Ela estava mexendo numa panela, mas os seus olhos estavam longe, perdidos em pensamento. Quando ela me viu, Heitor, você chegou? Cadê o seu pai? Ela perguntou, olhando ao redor como se esperasse vê-lo entrar pela porta a qualquer momento. E aí eu falei para minha mãe que eu tinha que falar. Ô mãe, ele não foi me buscar. Eu falei hesitante, a voz quase falhando. O quê? Mas eu pensei que ele tivesse ido te buscar. A voz da mamãe transparecia confusão e um leve tremor denunciava uma inquietação que se acumulava dentro dela. Aquela conversa ficou pendurada no ar como uma sombra densa. Eu queria contar tudo o que eu tinha visto, mas algo naquele instante me impedia. Sei lá, seria medo, seria vergonha. Eu não sei definir bem o que era, mas as palavras ficaram presas na minha garganta. Nos dias seguintes, eu percebi que algo estava estranho em casa. A mamãe frequentemente comentava sobre como o meu pai parecia distante e mal conversava com ela. As conversas entre os dois eram curtas, frias, como se um gelo invisível tivesse se instalado entre eles. Sim, aquilo me incomodava profundamente. Eu sentia uma pressão crescendo assim dentro do peito toda vez que eu via os dois juntos. O olhar dela buscava por algo que já não existia mais, ou talvez
nunca tivesse mesmo existido. E então, eu vendo a tristeza da minha mãe, a amargura da minha mãe e o sofrimento da minha mãe naqueles dias, eu resolvi contar a verdade. A verdade que pesava muito sobre mim, um fardo quase insuportável. Foi numa tarde chuvosa, quando finalmente eu abri a boca. Eu me lembro das gotas de chuva que transbordavam lá fora e a gente sentia o respingo até nas janelas, criando uma trilha sonora de melancolia para aquele momento. Mãe, que foi, Heitor? Ô mãe, eu tô passando roupa, menino. O que é? Para só um pouquinho. Eu quero contar uma coisa para a senhora. Ah, Heitor, você com as suas histórias. Vai, menino, conta logo que eu preciso acabar de passar essa camisa do seu pai. Ô mãe, é sobre o pai mesmo. É sobre ele. Eu comecei assim, hesitante, as palavras saindo como um sopro. Aí a mamãe, quando eu falei que era sobre meu pai, ela se virou para mim com os olhos arregalados. O ferro ficou estacionado sobre a mesa e ela me olhou como a perguntar: e daí? O que é? Na verdade, eu acho que até perguntou. E eu falei com a minha mãe. Ô mãe, aquele dia que era para ele ter me buscado na escola e que a professora foi ela que me trouxe aqui em casa, eu vi o pai. Eu vi, eu acho que ele não me viu. Ele passou assim por mim, dirigindo o carro. Tinha uma mulher do lado dele e deu para eu ver também atrás um bebê. Um bebê estava chorando. Eu não sei como as palavras saíram da minha boca. Acho que como um sussurro apressado, cada sílaba carregando a dor de uma verdade difícil de ser dita, imagine de ser ouvida. O silêncio tomou conta do ambiente. Nós estávamos assim na sala onde minha mãe gostava de passar roupa, mas tomou conta do ambiente inteiro da casa. Enquanto as emoções se aglomeravam em seu rosto, eu podia ver o coração da mamãe sendo despedaçado em tempo real. A expressão dela mudou de surpresa para dor profunda. Era como se cada palavra minha fosse uma facada nas esperanças que a minha mãe ainda guardava. Heitor, o que você está me falando, filho? Você tem certeza disso ou alguém te falou, Heitor? A voz da mamãe tremia agora, quase inaudível. Então eu reafirmei: mãe, ninguém me falou, ninguém me contou. Eu vi, mãe. Eu vi, sim, senhora, eu juro. Eu vi. A minha mãe fechou os olhos por um momento e respirou fundo antes de abri-los novamente e olhar diretamente nos meus olhos. Havia uma tempestade de emoções refletidas neles: desespero, a raiva e uma tristeza imensa. Não, Heitor, não, isso não pode ser verdade, não pode. Ela balançou a cabeça lentamente, como se tentasse afastar a realidade cruel que eu acabara de apresentar a ela. Mas, gente, eu também não podia ficar guardando aquilo para mim. Eu comecei a entender que a minha mãe merecia saber. O peso da revelação pairou entre nós como uma nuvem negra prestes a desabar. O mundo à nossa volta parecia ter parado. O som da chuva agora ecoava mais alto do que qualquer outra coisa, preenchendo o silêncio desconfortável que havia se instalado entre mãe e filho. Eu queria confortar minha mãe, sabe? Mas eu não sabia que jeito que eu ia confortá-la. Tudo o que eu tinha era essa verdade amarga que não poderia ser ignorada. E naquela mesma noite, quando o papai chegou tarde em casa novamente, havia uma nuvem pesada pairando sobre nós, como um manto escuro
que envolvia não apenas o ambiente, mas também os nossos corações. O cheiro do seu cigarro misturava-se ao cheiro da comida fria na mesa, criando uma atmosfera densa e opressora. A pergunta que rasgou o ar foi aquela, feita pela minha mãe: onde você esteve? A mamãe perguntou com voz firme, mas eu podia ouvir a fragilidade subjacente em suas palavras, como se cada sílaba carregasse o peso de sua preocupação e desespero. Meu pai hesitou antes de responder, sua expressão vacilante denunciando que a verdade estava prestes a emergir. Estava resolvendo algumas coisas. Eu sempre tenho um monte de problema para resolver, um monte de pepino. Tudo cai no meu colo, tudo sobra para mim. Você sabe disso, sempre foi assim. Disse ele, desviando o olhar, como que se as palavras fossem um fardo que ele não queria também carregar. Aquilo foi o bastante para acender a chama de raiva dentro da minha mãe. E aí eu vi os olhos dela se estreitarem, iluminados pela indignação. Resolver pepino? Resolver problema? Resolver o quê? Você não foi buscar o nosso filho na escola no dia que eu não pude ter ido? Você tem de fato um problema mesmo, né? Parece que você tem outra família agora. É isso? A voz da mamãe ecoou pela sala, poderosa e cortante. A explosão emocional foi repentina e devastadora. As palavras cortaram o ar entre nós como facas afiadas. O meu coração começou a bater mais rapidamente enquanto eu assistia a cena se desenrolar diante dos meus olhos. A tensão era palpável e eu podia quase que tocá-la. Papai ficou parado por alguns instantes, seu rosto pálido, refletindo a luta interna que travava, até que finalmente ele respirou fundo e tentou se explicar. Outra família? Não é isso. Eu só... A voz do papai tremia, mas a minha mãe não deixou que ele terminasse. Ela parecia ter perdido completamente o controle. Foi ela quem disse: eu vi você. Ela não jogou para mim. Eu vi você, eu vi você no carro com outra mulher. As palavras saíram da sua boca como um veneno mortal, cada sílaba perfurando o coração dele. Ela não disse que eu tinha visto, mas que ela tinha assistido, que ela tinha visto. Ela tirou a responsabilidade da minha pessoa, da minha pessoinha de 11 anos. Aquela revelação ecoou pela sala como um trovão. Papai palpitou por um momento antes de desabar numa cadeira próxima à mesa da cozinha. Sua expressão era uma mistura de culpa e desespero. Suas mãos tremiam enquanto ele as passava pelo cabelo, o cabelo grisalho já. Eu estava paralisado num canto da sala, observando tudo acontecer como se eu estivesse fora do meu corpo. O medo tomou conta do ambiente. A tensão crescia a cada segundo até atingir o ponto máximo, quando a mamãe gritou: você não tem o direito de fazer isso comigo! Você não tem o direito de fazer isso comigo! Você sabe que não tem esse direito! Suas lágrimas começaram a escorregar pelo rosto, misturando-se à raiva que emanava dela como uma tempestade prestes a se soltar. E foi aí que a minha mãe... Ela saiu correndo em direção ao quarto e bateu a porta atrás dela com força suficiente para fazer até as paredes tremerem. O som ressoou em mim como um eco distante de um mundo que estava se despedaçando. Meu coração afundou ao perceber a gravidade daquela situação. Eu nunca tinha visto a minha mãe tão furiosa ou tão triste antes. Papai, ele ficou por ali alguns momentos antes de finalmente se levantar e ir atrás da minha mãe. Mas antes que ele pudesse chegar à porta do quarto dela,
Eu ouvi então o som mais angustiante da minha vida. Um grito seguido por um barulho surdo vindo do interior da casa. Era um som que parecia atravessar minha alma, e atravessou mesmo. Eu corri até lá apavorado, e aí eu encontrei a minha mamãe caída no chão, ali no banheiro junto ao quarto, ela ainda tentando se machucar com uma lâmina afiada que encontrara ali. O coração disparado martelava em meu peito e o pânico tomou conta de mim, enquanto eu gritava: mãe, mãe, não, mãe, mãe, por favor, não, mãe. A cena se desenrolou em câmera lenta. Eu consegui agarrar os seus braços justo a tempo, antes que ela pudesse fazer mais danos ainda contra si mesma. A adrenalina pulsava nas minhas veias enquanto eu tentava arrastá-la para longe da lâmina afiada. As palavras saíam de mim em um desespero quase incontrolável. Por favor, mamãe, não faça isso, mamãe, não faça isso, mãe. Foi quando a minha mãe olhou para mim, com os olhos cheios de lágrimas e uma dor profunda que parecia escavar sua alma. O olhar dela, perdido e distante, me fez perceber o quanto ela estava quebrada por dentro devido à traição do meu pai. Era como se naquele momento eu estivesse vendo não apenas a minha mãe, mas também a mulher que havia perdido toda a sua esperança. Os sons do meu choro ecoavam pela casa vazia, criando uma nova realidade que nos envolvia. Tudo havia mudado em questão de minutos, e eu sentia como se estivesse perdendo as duas pessoas mais importantes da minha vida ao mesmo tempo. Então, com as mãos tremendo, eu corri até onde guardávamos uma pequena maleta de primeiros socorros. As minhas mãos estavam suadas e trêmulas enquanto eu tentava abrir a maleta. Eu vou cuidar de você, mamãe. Eu vou cuidar de você, eu prometia, tentando manter a voz firme. Os ferimentos dela não eram grandes, mas cada gota de sangue parecia um grito silencioso de dor. Enquanto eu limpava a ferida com cuidado, eu vi seus olhos se fecharem por um instante, como se ela estivesse tentando escapar da realidade que a cercava. Eu estou aqui, mamãe. Eu estou aqui, eu murmurava enquanto colocava o curativo sobre o corte. Um pedaço de esparadrapo. Não me deixe assim, mamãe. Não me deixe assim. Depois de cuidar dela, eu consegui tirá-la de lá, enquanto meu pai observava tudo imóvel da sala, como uma sombra que não pertencia mais à nossa vida. Ele não saiu do lugar. A raiva pelo meu pai se misturou com a tristeza pela dor da minha mãe e o medo do futuro incerto que nos aguardava dali para frente. Você não pode simplesmente ficar aí parado. Você não pode, pai. Eu gritei para ele, a voz embargada pela emoção. Você é o motivo disso tudo, pai. A mãe está fazendo isso por você, por sua causa. Ele não respondeu, apenas desviou o olhar e saiu pela porta sem dizer uma palavra sequer. O som da porta se fechando ecoou como um luto em nosso lar. Naquela noite eu dormi com a minha mãe para tentar protegê-la de qualquer outra tentativa de se ferir. Eu me aninhei ao seu lado na cama e sussurrei: "Ô mãe, você não tá sozinha, viu, mãe? Mãe, você não tá sozinha. Eu prometo, eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você." Nem sei o que meu pai fez naquela noite, no restante dela. Talvez ele tenha ido atrás da mulher pela qual ele havia trocado a nossa família, ou simplesmente tenha ficado perdido em sua própria solidão. No dia seguinte,
Após aquele incidente trágico, as coisas mudaram drasticamente entre nós três. Papai saiu de casa sem olhar para trás, enquanto mamãe lutava contra sua própria dor, tentando seguir em frente sozinha com a sua vida, coitada, após descobrir a traição dele. E foi assim que começou o nosso novo normal, marcado pela ausência dele, onde cada dia parecia ser uma luta constante contra as lembranças dolorosas daquele dia fatídico, na praça em frente à minha escola, onde tudo começou. Quando eu saí da escola naquele dia ao meio-dia, a vida não foi fácil. Somente com a pensão dada por papai, mal conseguíamos sobreviver. As contas começaram a ficar acumuladas. A mamãe ia guardando tudo numa gaveta que havia na mesa da cozinha, e aqueles boletos, aquelas cobranças, aqueles avisos de cobranças, aquelas ameaças foram se acumulando ali. Mãe, eu disse certa manhã enquanto tomávamos o café da manhã em silêncio: mãe, a senhora pensou em procurar um emprego, mãe? Ela olhou para mim assim com um ar cansado e triste. Ah, filho, eu quero sim fazer isso, mas é difícil encontrar um emprego agora. É muito difícil. Foi então que uma ideia, na verdade eu já havia tido a ideia, eu só não tinha comunicado ainda. Eu já estava grande o bastante para ajudar nas despesas de casa. Mãe, e se eu ajudasse você? Eu estava pensando, eu posso trabalhar depois da escola. Mas ela balançou a cabeça firmemente. Não, filho, não. Você precisa estudar. Você tem que se preocupar em ser um bom aluno. Essa é a melhor forma de você me ajudar agora. Você vai me prometer que você vai se concentrar nos seus estudos e cuidar da casa quando eu estiver fora. Eu é que vou sair. Aí você dá uma força para a mamãe aqui em casa. Mas mãe, eu protestei. Prometa isso para mim, Heitor. Prometa. Ela insistiu com os olhos cheios de determinação. Aquilo me fez calar. Eu não podia desobedecer aquela mulher tão forte e ao mesmo tempo tão vulnerável. Então eu assenti lentamente. Tá tudo bem, mãe. Eu prometo para você. Foi então que após 2 semanas, a minha mãe conseguiu um emprego como vendedora numa loja de roupas no centro da cidade. Eu senti, uma onda de orgulho por ela naquele momento. Mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, havia uma centelha de esperança começando a brilhar novamente no nosso lar. A vida é pródiga em recomeçar, né? O tempo foi passando e naqueles 2 anos se seguiram 2 anos ao dia fatídico da saída do meu pai. 2 anos depois, a vida de mamãe e a minha já tinha se tornado um labirinto de emoções contraditórias. A ausência do meu pai era como uma sombra constante que nos seguia, mas também nos libertou de um peso que antes carregávamos. Mamãe, apesar da dor, encontrou uma força
que eu nunca imaginei que a minha mãe tivesse. Nunca imaginei. Então eu via a minha mãe levantar todos os dias, antes ainda do sol nascer, e ela fazia isso com determinação. E, sabe, ia para o fogão, preparava a comida dela e a minha, para depois sair para trabalhar. Que força tinha aquela mulher! Havia dias em que o silêncio da casa se tornava quase ensurdecedor. A mamãe parecia carregar o mundo inteiro nas costas, mas ela não deixava isso transparecer. Sempre com um sorriso, às vezes forçado, é verdade, mas ela forçava um sorriso. Ela dizia: vamos em frente, meu amor. Heitor, vamos em frente. Cada dia é uma nova chance. O dia está limpinho para que façamos dele o melhor que pudermos. Vamos, Heitor. Vamos encarar mais um dia, filho. E juntos nós aprendemos a lidar com uma nova realidade. Às vezes, nos sentávamos à mesa da cozinha, isso logo cedinho, para o nosso café da manhã, aquele cheiro de café fresco, misturava-se ao aroma dos pães quentinhos que ela própria assava, dava uma esquentadinha na hora, e ali conversávamos sobre as memórias do nosso passado, não para reviver a dor, mas para celebrar os momentos felizes que ainda podíamos guardar. A mamãe contava histórias sobre quando éramos uma família unida, como aquela vez em que fomos à praia e ela nos via construir um castelo de areia gigante. A gente ficava lembrando desse tempo. Eu escutava atentamente, tentando preservar cada palavra, como que se aquelas palavras fossem tesouros. Lembra que você derrubou o castelo? Ela riu, seus olhos brilhando com a lembrança. Você estava tão determinado a fazer a torre mais alta que esqueceu de olhar para onde pisava e destruiu o castelo todo sem querer. O som da sua risada era como música para mim, uma melodia doce no meio daquela tempestade toda. E o tempo implacável, o tempo foi passando e aos poucos conseguimos criar um novo normal. Fiz novos amigos na escola, até desenvolvi uma paixão pela música. Sim, a música entrou na minha vida. O violão. O violão se tornou o meu escape. Nas horas em que eu me sentia assim mais angustiado ou sozinho, eu me perdia nas notas e nos acordes. Eu adorava tocar violão. Mas tudo mudou novamente. E incrível. De novo numa tarde chuvosa do mês de março. Chuva, mês de março e a mudança. Eu estava voltando da escola com meu capuz encharcado, quando eu vi uma figura familiar no canto da rua próximo à minha casa. Ela estava suja e desabrigada, envolta em roupas rasgadas que mal cobriam seu corpo magro. Meu coração parou por um momento ao reconhecer aquele olhar perdido. Era o meu pai. Sim, era o meu pai. E ele parecia tão diferente do homem que eu lembrava, enfraquecido pela vida nas ruas e pela dor das suas próprias escolhas. A chuva caía incessantemente sobre ele, mas não era só a água que o deixava tão abatido. Havia algo mais profundo na tristeza do seu olhar. Quando ele me viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Aquela cena parecia saída de um filme triste, e eu não conseguia acreditar no que via.
Ao me ver, além da expressão triste do olhar, a voz dele se fez ouvir. Filho, filho. Ele começou, sua voz trêmula como se as palavras estivessem presas em sua garganta. Ele hesitou por um momento, buscando coragem nas gotas de chuva que escorriam pelo rosto dele. E meu pai seguiu falando: filho, eu sinto muito. As palavras dele eram de novo como facadas no meu coração. Eu queria gritar, mas só consegui balbuciar: pai, é você? O que aconteceu com você, pai? Ele se aproximou lentamente, os pés afundando na lama enquanto tentava encontrar as palavras certas. Eu não sou mais quem você pensa que eu sou, ele disse, seus lábios tremendo enquanto olhava para baixo, envergonhado. Mas você é meu pai, eu exclamei, sentindo a raiva misturada à dor. Por que você foi embora? Por quê, pai? Ele fechou os olhos por um momento, como se estivesse tentando bloquear as memórias dolorosas antes de abrir novamente e fixar-se a olhar em mim. Filho, eu errei. Eu errei muito. Ele confessou com uma sinceridade crua e ao mesmo tempo cruel. Mas eu estou aqui agora. Eu quero tentar fazer as coisas certas dessa vez. Filho, me perdoa. Eu só preciso de mais uma chance. Aquelas palavras ecoaram em minha mente como um mantra repetido sem fim. O homem que havia quebrado a nossa família agora estava ali, de volta, suplicando por perdão como um mendigo à porta da sua própria casa. A chuva começava a cair mais forte, as gotas batendo contra o chão como se o céu estivesse chorando junto conosco. Raios, trovões ecoavam ao longe, como se presenciassem aquele momento carregado de tensão e de emoção. O que aconteceu com você, pai? Eu perguntei, tentando entender a transformação radical que ele havia sofrido, a voz embargada ainda pela confusão. Ele me contou sobre a sua nova vida, como fora enganado pela mulher com quem ele havia se envolvido após deixar a nossa casa. Filho, ela me prometeu um mundo de felicidade, disse ele com voz trêmula, mas tudo não passava de uma ilusão. Ela me roubou tudo o que eu tinha, filho. Nem carro eu tenho mais. E principalmente roubou a minha dignidade, o meu propósito. Ela fez o que fez e depois de ter feito tudo o que fez, ela fugiu, desapareceu. Então, eu fiquei como você está assistindo agora, assim, sem nada, sem dinheiro para pagar aluguel. Eu perdi a casa, eu passei meses vagando pelas ruas, lutando contra o frio e a solidão. Eu estou morando na rua, filho. É o que você acabou de ouvir. Morando de favor. Tem gente que deixa morar um pouco na frente da sua loja, outro nos fundos. Eu estou morando de favor. Enquanto eu ouvia sua história, uma onda de emoções tomou conta de mim. Era um pouco de raiva por tudo o que ele fez a gente passar, tristeza pela dor que ele também enfrentava agora, e por que não, uma pitada de compaixão pela fragilidade humana que ele exibia diante de mim. O trovão ribombou mais forte, como se sublinhasse a gravidade das suas palavras. Você não pode simplesmente voltar agora, pai. Eu gritei, as palavras escorrendo pelo meu rosto e misturando-se com a chuva que molhava o meu corpo. Você não pode voltar e esperar que tudo esteja bem, que tudo esteja resolvido, pai. Ele baixou a cabeça em sinal de derrota, os ombros curvados sob o peso da culpa. O relâmpago iluminou seu rosto cansado por um breve momento. E ele disse:
Eu sei, murmurou ele, quase para si mesmo. Eu sei, eu só quero uma chance para consertar as coisas. Eu estou arrependido do fundo do meu coração, filho. Por um momento eu fiquei em silêncio, ponderando sobre suas palavras e o peso delas. Aquele homem à minha frente era uma sombra do pai que lembrava, daquele homem do qual eu me lembrava. Mas era também um homem quebrado, tentando encontrar seu caminho de volta. A chuva caía cada vez mais forte e ensurdecedora. Pai, eu não sei se podemos fazer isso. Eu respondi finalmente, a voz trêmula enquanto eu tentava controlar a tempestade dentro de mim. Pai, a mamãe está lutando para seguir em frente e eu não posso simplesmente esquecer tudo o que aconteceu, passar uma borracha em cima, pai. Ele assentiu lentamente, compreendendo a profundidade da ferida que causaram em nossas vidas. Os raios iluminavam seu olhar desesperado. Havia dor ali, mas também um vislumbre de esperança. Então, filho, pelo menos me deixe ajudar vocês, disse ele com sinceridade nos olhos cansados. A chuva escorria pelo seu rosto como lágrimas invisíveis. Eu posso, filho, eu posso fazer qualquer coisa. Eu só quero uma chance, uma oportunidade para reconquistar o seu amor, a sua confiança, meu filho. Após pensar bastante, eu decidi então levá-lo para dentro de casa. Quando entrei pela porta com ele ao meu lado, a mamãe, que já estava em casa, olhou para nós com os olhos arregalados. Seu rosto refletia surpresa e confusão ao mesmo tempo. O ambiente estava carregado de tensão, como se o ar estivesse mais denso. Mãe, o pai, ele está aqui. Eu disse assim, hesitante, a voz tremendo. Eu tinha medo da reação dela. As palavras saíram de mim como se fossem um sussurro, antes mesmo da conversa começar. Eu tinha medo de como a minha mãe fosse reagir. Ela ficou em silêncio por um momento interminável, seus olhos passeando entre mim e papai, avaliando a situação. Finalmente, sua voz firme se fez ouvir, mas havia uma fragilidade que não podia ser ignorada. O que você quer aqui? A minha mãe se dirigiu ao meu pai. A pergunta foi para ele. O que você quer aqui? A dor subjacente em suas palavras podia ser sentida como uma ferida que nunca cicatrizou completamente. Papai olhou nos olhos dela com sinceridade, o peso da culpa estampado em seu semblante. Eu vim pedir perdão. Eu sei que eu não posso mudar o passado, mas eu estou disposto a fazer qualquer coisa para consertar o momento agora, o momento presente. Papai então deu um passo à frente, as mãos abertas em um gesto de rendição, e contou a ela a sua triste história. O silêncio pairou no ar enquanto mamãe ponderava sobre suas palavras. Era como se o tempo tivesse parado. O tic-tac do relógio na parede parecia ecoar cada batida do meu coração. Após alguns instantes intensos, ela respirou fundo e falou: podemos tentar, mas será difícil. Você terá que provar o seu arrependimento todos os dias. Sua voz tremia levemente, mas havia uma determinação crescente em cada palavra dita por ela. A decisão dela foi como uma luz no fim do túnel. Havia esperança ali onde antes só havia escuridão. Ela olhou para mim e sorriu levemente, uma expressão de determinação começando a tomar forma em seu rosto cansado. Eu sentia meu coração aquecer com esse gesto. Era um sinal de que ainda existia amor entre nós três. Naquele momento, naquele instante, mesmo após a traição e a dor que nos assolara por tanto tempo, o amor que sentíamos por ele
ainda pulsava em nossos corações. O caminho à frente seria repleto de desafios, mas estávamos dispostos a enfrentá-los juntos. E assim, nós começamos um novo capítulo em nossas vidas, marcado pela luta, pela reconciliação, pela construção do perdão. Papai teve muito trabalho pela frente para recuperar nossa confiança. E eu me lembro de uma noite em particular, quando ele se sentou conosco à mesa e falou: Eu sei que eu não posso apagar tudo que eu fiz, mas eu quero ser alguém melhor para vocês. A partir de hoje, eu vou me esforçar todos os dias para mostrar o quanto vocês significam para mim. Essa foi uma jornada cheia de aprendizado para nós três. Aprender sobre amor incondicional, resiliência e a verdadeira essência de uma família. Ele se tornou um marido amoroso, um pai super presente, demonstrando todos os dias o quanto se importava conosco. Lembro-me dos finais de tarde em que íamos todos andar de bike, como fazíamos antes de tudo acontecer. Suas risadas ecoavam enquanto eu atrás das pombas e ele e a mamãe lembravam os velhos tempos olhando o pôr do sol. 15 anos se passaram. Tempo, hein? 15 anos se passaram desde aquele dia em que meu pai voltou para casa. Hoje, meus pais estão unidos e felizes, construindo uma vida repleta de memórias felizes. A dor do passado se transformou em lições valiosas. As cicatrizes permanecem visíveis, mas elas são agora testemunhas de nossa força como família. Eu me casei com a Juliana e juntos trouxemos ao mundo 3 lindos netos para os meus pais. Netos que levam alegria e luz para a vida deles e para as nossas vidas. Meus filhos são Ivan, Kelly e Giovana. Cada sorriso deles é como um raio de sol que ilumina os nossos corações cansados. Eles simbolizam o amor que superou as adversidades. Juntos celebramos cada momento, as festas de aniversário cheias de risadas e balões coloridos, os almoços familiares onde histórias são contadas e recordações são criadas. Sabemos que a verdadeira essência da família é a capacidade de amar e perdoar. Amar e perdoar. E de encontrar beleza nas imperfeições. Encontrar beleza nas fraquezas. Sim, isso é muito importante. Você que está ouvindo a minha história e olhando num espelho, olhando para a sua própria família. Família é isso, sabe? A capacidade de amar e perdoar e encontrar beleza nas imperfeições e a força nas fraquezas. E assim seguimos adiante, sempre juntos, porque no final das contas somos mais do que apenas sobreviventes das tempestades. Somos construtores de uma nova história repleta de amor e de esperança. Sou o Heitor Carmesim. Essa é a minha história, a história da minha vida, uma história de vitória, mas antes de tudo e mais nada, que passa por uma grande mulher, e esta sempre fora a minha mãe. Traz mais
my age laugh at my jokes, treat me like one of the bros. Think I'm cool but they would never date me. 'Cause girls my age have tiny waists, skin tight denim, baby faces, dance at the bar like no one's watching. But I'm just a flower on the wall, not someone you'd ever fall for. But in a couple weeks, you look at me. When I get pretty, then you'll want me. I'll be picture perfect to make you happy. I'll be dancing, center of attention, the vision of the woman that you wanted me to be. When I get pretty, maybe once I'm beautiful, I feel like I'm good enough. My insecurities wouldn't get the best of me. Baby, I'm out of this world, doable, your cover girl. Wouldn't have to work 'cause I get things for free. But I'm just a flower on the wall, not someone you'd ever fall for. But in a couple weeks, you look at me and I get pretty, then you'll want me. I'll be picture perfect to make you happy. I'll be dancing, center of attention, vision of the woman that you wanted me to be. When I get pretty, when I get pretty. When I get pretty, then you want me. I'll be picture perfect to make you happy. I'll be dancing,